Eu tenho bastante experiência em hospitais com esse quadro aí de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença aí que é bem importante para vocês que estão querendo entrar agora para a Lani. Isso aí é uma doença que vocês vão levar para a vida, né? É uma informação que vocês vão levar para a vida. Onde vocês estiverem trabalhando em pronto-socorro, em enfermaria, vai aparecer sempre um quadro de Guillain-Barré aí que vocês vão lembrar dessa aula e esperamos que seja bem proveitoso para todo mundo. Podemos Certo. começar? Você acha que A está... gente, a gente Espera pode mais um começar pouquinho. assim. A gente pode ir começando e aí quando o senhor quiser que eu passe o slide, é só me falar assim, passa que eu vou passando aqui. Perfeito. Tá, Tá vamos para bom. o próximo então. Bom, nesse slide aqui a gente está vendo os quatro médicos responsáveis, né, pela primeira descrição dessa doença tão importante que é a doença, é o síndrome de Guillain-Barré. Em 1859, Landry ele fez a primeira descrição com 5 pacientes, né, com um quadro de uma polineuropatia pós-infecciosa ascendente. Tinham todas as características da doença do síndrome de Guillain-Barré, exceto pela arreflexia, que é algo que é essencial para o critério diagnóstico. Sim. Mais tarde, né, Guillain, Barré e Stroll descreveram dois quadros, dois pacientes, dois soldados franceses que contraíram a doença durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, como eles fizeram uma descrição mais apurada que Landry, eles ficaram como o nome da doença, né? Só que ficaria muito grande chamar de Guillain, Barré e Stroll, então decidiram apenas Guillain-Barré e ficou o nome consagrado desde então. Vamos para o próximo. Eu Bom, até me perguntava, eu até me pode falar. perguntava muito como é que é o nome, por que que é o nome dessa doença, né? Porque é um nome Uhum, bem comum, né? Mas é um exato. epítome É, aos. É uma homenagem às primeiras pessoas os primeiros médicos que descreveram essa doença, né? Jean-Baptiste Octave Landry, né, que foi o primeiro que fez tudo, né? Foi a primeira descrição. Georges Guillain, Jean Alexandre Barré e André Stroh, né? São franceses, né? Sim, sim. Pode interromper, pode trocar ideia aí que a gente vai conversando, hein? Sim, sim. Aí eu já passei aqui para epidemiologia. Exato. Na epidemiologia, o que a gente pode falar? É uma doença que pode acontecer em qualquer idade, né? Porém, ela é mais frequente acima dos 40 anos, tá? Tem uma forma esporádica, ou seja, ela não, não vai escolher se é homem ou mulher, se vai ter época do ano que que vai acontecer, né? Ela tem uma distribuição ao longo dos meses, né? Uniforme, né? Exceto no verão, que é mostrado que tem uma maior frequência na China, tá? Entre homens e mulheres tem a mesma prevalência, tá? E chega a ter 1 a 2 casos por 100 mil habitantes, né? É uma frequência bem baixa, né? Mas ela é bem significativa o quadro clínico dessa doença. 2 terços dos quadros eles apresentam uma. Para o próximo, esqueci de falar. 2 terços dos pacientes eles têm antecedentes de doença infecciosa aguda, né? Geralmente do tipo viral, ou um quadro infeccioso respiratório ou gastrointestinal. Alguns vírus importantes que acometem o paciente pode dar doença de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, o HIV, a citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, varicela zoster e hepatite. Infecções pelo micoplasma pneumoniae também e quadros pós-vacinais, tá? Um exemplo foi a vacina de a influenza H1N1 em 1976, que houve um aumento da frequência da proporção da incidência do Guillain-Barré.
Para você ter uma ideia, na, na, não foi pandemia, era uma epidemia do H1N1 em 76, a frequência era de 1,1 a cada 100 mil. Em 2009, teve a outra epidemia, né? E nesse quadro houve uma frequência que foi bem menor, né? Era 1,6 a cada 1 milhão, né? Semelhante a qualquer outra vacinação, né? Então, a questão pós-vacinal, então, fica meio em cima do muro se isso está relacionado. Outro caso bastante importante são as diarreias por Campylobacter jejuni, né? Que acomete cerca de 25 a 50% dos casos de síndrome de Guillain-Barré. Zika e chikungunya também acontecem, então, são dois vírus aí que são emergentes, que estão aparecendo agora no momento, tá? E agora está na pandemia do Covid-19, né? E tem alguns quadros que foram demonstrados aí, que até no New England, agora em junho, né? 5 quadros que foram de Guillain-Barré, que tem a suposição que seja por causa do Covid-19. O tempo vai dizer aí se esse vírus aí ele tem algum tipo de interferência na síndrome de Guillain-Barré. Bom, vamos para o próximo lá? O quadro clínico. A evolução da doença é ao longo dos dias, né? Ele tem uma dormência, ele pode ter no início uma dormência dos membros inferiores, geralmente simétrica. A quadriplegia pode evoluir ao longo dos dias. 50% dos casos tem um pico da fraqueza nas primeiras 2 semanas, 80% em 3 semanas, 90% em 4 semanas. Se essa fraqueza prolongada, ficar mais prolongada acima de 4 semanas, a gente pode mudar de classificação. Não é mais um quadro agudo, vai virar um quadro crônico, né? É a CIDP, né? A dor neuropática ela pode ser bastante frequente, principalmente na região lombar e coxas, né? Muitos pacientes, antes de procurar um neurologista, então procuram um ortopedista, achando que estão com uma dor lombar. E na maioria dos casos, a fraqueza ela tem uma preponderância da fraqueza distal da proximal, né? A sensibilidade ela pode estar normal ou ter uma leve alteração na palestesia, que é a vibração, ou até na propriocepção. Vamos para o próximo. A reflexia é a regra, ou pelo menos a hiporreflexia. Ou seja, vai ter uma diminuição dos reflexos, né? Isso a gente consegue determinar que isso é mais um quadro de periférico, né? Não é um quadro central, né? Você tem que lembrar que quadro central, eles têm uma hiperreflexia, um aumento dos reflexos, tá? Por ser um quadro periférico, né, que pegam os nervos, né, que saem da coluna, é um quadro de hiporreflexia. Isso é um dos mais importantes do quadro clínico do paciente com Guillain-Barré. Os nervos cranianos podem ser acometidos, né, 20%, né, pode levar a um quadro de oftalmoplegia. 2/3 ele pode levar a uma falência respiratória, né, principalmente no nervo frênico, levando o paciente a uma internação mais prolongada, ficando em UTI, necessitando de intubação, ventilação mecânica e, posteriormente, até uma traqueostomia. Desautonomia é uma alteração do quadro clínico bastante comum e chega a ser até um temor no pessoal que trabalha em UTI, né? Porque o paciente começa a ter taquicardia, bradicardia, oscilante, tudo em questão de minutos, tá? Com 150 de frequência, vai para 40. Hipertensão, hipotensão, que são bastante difíceis de ser manejado também na UTI, né? O paciente ele tem uma labilidade da pressão assim absurda. Hipomobilidade gástrica, pode ter uma gastroparesia, pode ter náuseas, vômitos e uma retenção urinária. Tá? Esse quadro desautonômico também é um quadro bastante preocupante em pacientes que necessitam de UTI.
Claro, que a gente já tinha falado previamente, tem uma infecção, né? Uma infecção que pode ter demorado pelo menos uns 10 dias antes, que pode levar a isso. Vamos para o próximo. Nesse quadro aqui, ele mostra o curso da doença do síndrome de Guillain-Barré, tá? Aqui a gente, na primeira parte vermelha, a gente consegue observar que é o quadro infeccioso, né, acontecido há alguns dias. Logo em seguida, na parte azul, vocês estão vendo que há um aumento dos, dos da produção desses autoanticorpos, tá? Que eles vão atacar mais para frente a bainha de melina, que eu vou explicar para vocês, tá? E na parte verde, para vocês conseguirem ver, vocês estão vendo aí é o quadro clínico do paciente. Começa devagarzinho, vai piorando em gravidade, chegando a um platô. Esse platô geralmente acontece a partir da segunda semana e dura até a sexta semana de evolução do paciente, tá? Eles vão ficar 4 semanas nesse platô e depois tende a acontecer uma melhora, né? Evoluindo para a fase de recuperação e depois de sequela. Vamos para o próximo? Esse slide aqui é bem interessante, ele fala bastante da imunopatologia, da fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré. Aqui a gente está vendo a medula, tá? O neurônio saindo da medula e chegando aqui na placa motora para dar o potencial de ação com o nervo, com o músculo, desculpa. Nós observamos aqui nesse primeiro diapositivo aí, mostrando que tem os autoanticorpos que estão atacando a bainha de melina, né? Nesse primeiro aqui. E essa alteração de autoanticorpos atacando a bainha de melina está relacionado a uma das variantes da síndrome de Guillain-Barré, que é a polineuropatia desmelinizante inflamatória aguda, que é a IDP. Tá? Na segundo slide, a gente consegue ver, no segundo desenho, né, a gente mostra a neuropatia motor axonal aguda, né, que mostra que os autoanticorpos eles começam a atacar não a bainha de melina em si, e sim, mas os nódulos de Ranvier que existem ali no nervo, e chegando até a destruir a placa motora ali, e o nervo está até desacoplado dessa placa motora aqui. Nesse quadro a gente tem essa neuropatia motora axonal aguda e a neuropatia motora sensitiva axonal aguda, a AMAN e a ANSA. Um próximo. Nesse outro slide aqui do New England, um artigo aí de 2012, ele mostra aqui, na figura A, né, que é a mais superiores aí, a gente vê os autoanticorpos chegando nos antígenos na bainha de melina, tá? Formando ali, logo em seguida, o complexo de ativação, levando a uma injúria neuronal do nervo, né? E logo em seguida a chegada de macrófagos, né? Destruindo aquele axônio e acabando com essa bainha de melina, tá? Esse aqui, primeiro slide, o A, né? Ele está relacionado à síndrome de Guillain-Barré, IDP, aquela primeira que eu falei ali do lado. Na B, a gente está vendo os autoanticorpos atacando ali os nódulos de Ranvier, né? Tem esses dois autoanticorpos, o GM1, GD1A, né? Eles atacam ali a região ali do citoesqueleto, nessa primeira, aqui embaixo, nesses quadradinhos, ele ataca também os canais de sódio, os canais de cálcio e os canais de potássio ali do nervo, que estão acoplados aí na placa motora,
e acaba levando a desacoplamento dessa placa motora, que a gente consegue ver isso no quadradinho aí do lado. Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente só tá um slide para citar os tipos de variantes do síndrome Guillain-Barré, que é a neuropatia motora axonal, que é a MAN, a ANSA, a síndrome de Miller-Fisher, que tem outras características que a gente vai falar mais para frente, a forma paraplégica do Guillain-Barré e a apresentação faríngeo-cérvico-braquial. A neuropatia motora, na próxima agora, por favor. A AMAN, que é a neuropatia motora axonal aguda, ela é mais comum em crianças durante o verão, ela é mais comum no nordeste da China, é puramente motora, com algumas alterações sensitivas. No eletroneuromiografia, o paciente pode apresentar redução da amplitude dos compostos, dos potenciais compostos de ação muscular, que é o CMAP, alterações nas latências e na velocidade, e as latências e as velocidades de condições, elas estão normais nesse paciente, tá? Ele só vai ter alteração na amplitude da ação muscular, dos compostos de ação muscular. E os estudos sensoriais são normais, ou seja, é um quadro basicamente motor, né? Axonal motor. O ANSAN é o próximo slide, por favor. Ele é similar à MAN, exceto pelo envolvimento sensitivo, tá? Essa parte sensitiva também é importante nesse quadro. Acomete pessoas mais velhas, né? E a eletromiografia demonstra que as fibras sensoriais, os nervos do estudo, estão mais acometidos nesse quadro, tá? E ele tem uma distribuição geográfica mais ampla. E tem um curso mais protraído, né? Ou seja, ele vai ter uma piora na evolução do quadro de um paciente como esse, tá? Vamos para o próximo. A síndrome de Miller-Fisher. Essa síndrome de Miller-Fisher... Volta um, por favor. Acho que você foi além. Aí. A síndrome de Miller-Fisher é uma variante bem importante, bem famosa da síndrome de Guillain-Barré, né? Ela pode ter um quadro agudo ou subagudo. Ele é composto pela tríade, né, de oftalmoplegia, ou paresia, arreflexia e ataxia. Tá? Essa tríade aqui eu vou falar para vocês prestarem bastante atenção. Chega a ser até questão de prova, hein? Qual que é a tríade? Isso cai no vestibular, cai na residência médica. Tá? Se vocês decorar isso aqui, isso é questão fácil de guardar. Ele tem um quadro que tem um envolvimento do tronco, tá? É uma fraqueza braquial ou faríngea, tá? Outra questão é a encefalite de Bickerstaff, né? Que aqui vocês estão vendo que já está tendo uma variante, né? Porque eu não sei se vocês lembram no começo da aula, eu falei que o quadro é periférico, tá? Aqui a gente está tendo um quadro já com um acometimento também do sistema nervoso central, tá? Mostrando aqui, principalmente a encefalite de Bickerstaff, né? Que tem os mesmos quadros do Miller-Fisher, né? Que é oftalmoparesia, arreflexia e ataxia, associado a uma encefalopatia e a disfunção córtico-espinal, tá? Graças a Deus, esse aqui tem uma evolução um pouquinho mais favorável, tá? Em 1 a 2 meses, com tratamento adequado, tá? E sem tratamento, mais ou menos 6 meses, a pessoa tem uma melhora do quadro clínico, tá? Vamos para o próximo? Esse desenho aqui é bem elucidativo, aí não sei se vocês vão conseguir ver direito aí. Que mostra todas as variantes da síndrome de Guillain-Barré. O primeiro homenzinho aqui é a síndrome clássica do doença Guillain-Barré, que é a questão sensório-motora. Do lado a gente tem aquela AMAN, que é apenas a parte motora. No terceiro homenzinho aqui é a parte paraparética. A parte do meio aqui é a questão
o acometimento faríngeo cérvico braquial, tá? Aqui no quarto homenzinho aqui, ele tem tá mostrando um quadro de paralisia facial bilateral associado com uma paraparesia. Parestesia, tanto nos braços quanto nas pernas. No quinto homenzinho aqui, a gente tem a alteração que ela é puramente sensorial, tá? Aí agora nos últimos dois aqui, a gente tem a parte do Miller-Fisher, tá? Que é aquela alteração da oftalmoplegia, da ataxia e da arreflexia. E no último, a gente tem a encefalite de Bickerstaff, tá? Que associado a isso tem acometimento do sistema nervoso, né? Encefalite a gente já pensa em quê? Em redução do nível de consciência. O paciente vai estar um quadro mais comatoso, né? Uma sonolência, evoluindo até para coma. Em relação aos exames laboratoriais, vamos para o próximo. Então, os exames laboratoriais, eles vão dar muita informação para a gente, tá? A gente tem que lembrar que o quadro clínico, ele é bem clássico, ele tem um quadro clínico evolutivo, tá? A questão do reflexo, ele é essencial para a gente diagnosticar, tá? Um paciente que chegou para você com um quadro de fraqueza, alteração de sensibilidade, já tem um quadro aí de uns 2 semanas e está piorando gradativamente, e você bate o martelo, você observa que não tem reflexo, a chance de ser doença de síndrome de Guillain-Barré é bem alta. E a gente pode lançar a mão aí do exame do líquor, né? O líquor a gente consegue observar que vai acontecer o que é o clássico chamado vai ter a dissociação proteíno-citológica. O que é isso? Vai ter poucas células e um aumento importante, expressivo da proteína, tá? Geralmente até 5%, até 5 leucócitos o paciente vai apresentar e pode ter um aumento de proteína bastante importante. 100, 150, até 500 pode chegar de proteína. Vamos para o próximo? Inclusive, doutor Luiz, quando eu estava no estágio da Liga, aqui no Socorrão, aí o doutor André, ele estava me contando que o diagnóstico inicial, o primeiro lá dos neurologistas que descobriram foram através do exame do líquor, que deu a possibilidade para ele poder, deve ser uma síndrome que talvez esteja relacionada, né? Ele deu uma explicaçõezinha. Para observar que a parte do líquor ele é essencial, né? E no começo do evento aí, da síndrome, o líquor pode estar normal, viu, Jordão? Sim. Então, você está com o quadro clínico aí, você pediu o líquor, está normal, daqui a 5 dias você repete esse líquor, vai estar alterado. Certo. Tá? Tem que ver também que se o paciente tiver alteração das células, vai ter uma pleocitose, né, que é aumento das células brancas do líquor. Você tem que pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Um processo infeccioso, uma meningite, um HIV, citomegalovírus, carcinomatose meningia ou até uma linfocitose meningia, tá? Então tem que ficar sempre de olho nos diagnósticos diferenciais. Vamos para o próximo. Não, esse mesmo, desculpa. Outro exame que a gente pode lançar mão é a eletroneurobiografia. Ela não é um exame essencial, tá? Mas ele pode apoiar a gente no diagnóstico e ajudar na diferenciação dos vários tipos de síndrome de Guillain-Barré, tá? Que nem a Guillain-Barré, a Ansan, aquela faríngeo, todos os tipos vão te ajudar com os exames da eletroneurobiografia. Ela não é essencial, né? Mas nos primeiros dias a eletroneurobiografia pode estar até normal ou mostrar algumas mudanças sutis na desmilinização, na onda F ou nos reflexos H. Tá? E a evolução consegue mostrar que pode acontecer
uma lentidão na condução dos potenciais elétricos, bloqueio na condução, dispersão temporal e aumento da latência das ondas F. Vamos para o próximo? Bom, desculpa esse slide aí que a gente tentou fazer aí para conseguir, eu não sabia que ia ficar tão escuro. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, né? Que são os critérios diagnósticos do Guillain-Barré, né? Basicamente é um apanhado de tudo que a gente falou até agora, tá? A gente pode falar que o Guillain-Barré é uma fraqueza das pernas de maneira progressiva, tá? Algumas vezes ele só começa pelas pernas, a arreflexia, né? Ou uma diminuição dos reflexos tendíneos, tá? Junto com a fraqueza dos membros. Tá? Alguns sintomas importantes que a gente pode ver questão é a simetria, né? Geralmente ele tem uma assimetria, tem um acometimento simétrico dos dois lados do corpo, tá? Sintomas leves, sensórios pode acontecer ou pode estar até normal, né? O envolvimento do crânio pode acontecer, dos nervos cranianos, as disfunções autonômicas e a dor são acometimentos comuns no quadro do Guillain-Barré, tá? Falando de novo aqui um pouco nesse tabela aqui, fala dos quadros que podem levar a gente a ficar questionando, né, o que pode, um quadro que possa mimetizar a doença de Guillain-Barré, tá? Ficar esperto, principalmente nas alterações do líquor, né? Se você chegar um paciente com um quadro semelhante à doença de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, só que ele chega com uma celularidade acima de 50 células. Tem que ficar esperto com isso aí, que já pode levar a outro diagnóstico, né? Uma provável meningite, e fazer uma investigação mais profunda, né? Alterações pulmonares no início, né, do quadro, né, nos primeiros dias do quadro, já levar a pensar em outras alterações. Febre no início, alterações de disfunção da bexiga, né? Um quadro marcamente assimétrico, tá? Com acometimento de metade de um corpo, né? E se ele tiver uma fraqueza com uma evolução mais lenta, sem envolvimento respiratório, né? Se tiver uma evolução mais do que aquele período que a gente mostrou naquele gráfico, pensar até num quadro aí crônico que possa estar se instalando, né? E observar bastante isso, né? Lembrar que o exame de eletromiografia ele não é essencial, mas ele pode te ajudar bastante, né? Lembrar que nos primeiros dias esse exame vai estar normal, tá? E por isso a gente espera um pouco mais, espera o paciente já ter uma evolução para fazer um exame desse. Lembrando que ele não é essencial. Pode ir para o próximo, por favor? Nos quadros de doença de diagnósticos diferenciais da doença do síndrome de Guillain-Barré, a gente pode observar que tem outros quadros que acometem o sistema nervoso central, como encefalites, ADEM, né, que é a encefalomielite aguda disseminada, mielite transversa ou compressão da medula, em quadros traumáticos ou até tumores, né? Ou alterações leptomeningeas. Outras doenças, né, que possam se mimetizar, quadros de neurônio motor, como poliomielite, a mielite do vírus do West Nile, né, que é raríssima aqui no nosso país, esclerose lateral amiotrófica, e a atrofia muscular espinhal progressiva. Vamos para o próximo? Isso. Nesse quadro aqui, a gente uma tabelinha para a gente tentar determinar o grau de
incapacidade, né, de lesão da síndrome de Guillain-Barré. Vai de 0 a 100 e a gente observa que o 0 é a pessoa sem sintomas, tá? A pessoa que está saudável. A pessoa começa a ter um sintoma mínimo, ele é capaz ainda de correr, mas a partir da 2 a pessoa começa a ter uma dificuldade de andar mais que 10 metros sem ajuda. Mas ele consegue andar mais de 10 metros sem mais de ajuda, mas não consegue correr. E a 3 ela é incapaz de andar 10 metros em lugar aberto. No 4 a pessoa já está restrita à cama ou à cadeira de roda. E a 5 é um paciente que já está precisando de ventilação assistida. E no 6 é o paciente que já está evoluindo para a morte, tá? Então, essa classificação ajuda a gente bastante na questão como a gente vai começar a tratar. Geralmente, no quadro 1 e 2, a gente só observa, não vai fazer o tratamento, mas nos demais, que geralmente é o que acontece, é o paciente que chega e te procura no pronto-socorro ou no quadro emergencial, que vai necessitar desse contato direitinho. Vamos para o próximo? Aí, Tá bom? Sim. Era isso. Eram esses aqui. Aí Pode falar. Eu queria só declarar que essa live, né, ela é intuito como uma aula e ela não tem conflito de interesses, certo? E também que ela não tem serventia como se fosse uma consulta. Se você conhece algum paciente de síndrome de Guillain-Barré ou indicativos de paciente que tenha a síndrome de Guillain-Barré, você tem que procurar um médico, de preferência um médico especialista. O próprio Dr. Luiz Felipe, ele faz atendimento via telemedicina, você pode estar entrando em contato com ele para poder marcar uma consulta, só lembrando que aqui a gente não tem a intuição, a intenção de fazer uma consulta, que o intuito é acadêmico, porque nós somos uma liga acadêmica de neurociências integradas, que envolve a neurologia. Nós tivemos uma aula, né, sobre a síndrome de Guillain-Barré, e no Instagram eu coloquei uma caixinha, né, ao decorrer da semana. Aí nós tivemos algumas perguntas e também eu tenho algumas dúvidas, e aí eu quero agora começar uma conversa com o Dr. Luiz sobre essas perguntas que nós tivemos e as minhas dúvidas também. Deixa eu só falar uma coisa. Sim, as dúvidas estão relacionadas ao tratamento, porque eu queria falar um pouquinho só do tratamento. Não, fica à vontade, pode falar então. O tratamento, viu, Jordão, ele é baseado principalmente em 2 tipos de procedimento. Um é a imunoglobulina humana, tá? Que é possível administrar na dose de 0,4 grama por quilo por dia, tá? Por 5 dias, tá? A gente vai fazer encher o nosso organismo de imunoglobulina e vai confundir nosso sistema imune, que vai parar de atacar a nossa bainha de Belina, tá? O outro procedimento é a plasmaférese, tá? E aí, galera tá acenando bastante aí. Olá, doutor Luiz. Olá, boa noite, tudo bem, Jordão? Boa noite, tudo ótimo. Tranquilo. Muito obrigado por ter aceito o convite para dar aula. Imagina, é um prazer, como sempre aí. Sem precisar, estamos à disposição aí, Jordão. Obrigado. Agradecer ao pessoal que está assistindo aí. Sim, sim. Gente, uma boa noite. Nós estamos aqui conversando mais uma aula da Lani. Hoje a gente vai usar aqui a plataforma do Instagram, né? A gente vai fazer uma live. E também essa aula vai ser contemplada no nosso seletivo da Lani. Então, tudo que vai ser abordado aqui pode cair na prova uma questão ou 2 questões, certo? O seletivo vai ser muito bacana, a gente conta muito com a presença de vocês. Nós vamos estar fornecendo aí 10 vagas, tem as regras lá para vocês poderem já acompanhar.
E antes de começar a aula, sabe, doutor Luiz, qual é a coisa mais importante? É todo mundo apertar aqui no aviãozinho e compartilhando essa aula aqui com todo mundo. Você pode mandar para o seu amigo que também gosta muito de neuro, para as pessoas da sua sala. Então é só apertar no aviãozinho bem aqui na live e aí você já pode ir enviando para as pessoas. Beleza? E hoje nós vamos ter, como eu falei, aula de síndrome de Guillain-Barré. Convidamos o palestrante, o Dr. Luiz Felipe Belchielis. Ele é médico, neurologista e tem bastante experiência na área. Pode se apresentar, doutor, se o senhor quiser falar alguma coisa. Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Belchielis, sou neurologista. Eu tenho bastante experiência em hospitais com esse quadro aí de síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença aí que é bem importante para vocês que estão querendo entrar agora para a Lani. Isso aí é uma doença que vocês vão levar para a vida, né? É uma informação que vocês vão levar para a vida. Onde vocês estiverem trabalhando em pronto-socorro, em enfermaria, vai aparecer sempre um quadro de Guillain-Barré aí que vocês vão lembrar dessa aula e esperamos que seja bem proveitoso para todo mundo. Podemos Certo. começar? Você acha que está... A gente pode começar assim. A gente pode ir começando e aí quando o senhor quiser que eu passe o slide, é só me falar assim, passa que eu vou passando aqui. Perfeito. Tá, vamos para o próximo então. Bom, nesse slide aqui a gente está vendo os 4 médicos responsáveis, né, pela primeira descrição dessa doença tão importante que é a doença, o síndrome de Guillain-Barré. Em 1859, Landry, ele fez a primeira descrição com 5 pacientes, né, com um quadro de uma polineuropatia pós-infecciosa ascendente. Tinham todas as características da doença do síndrome de Guillain-Barré, exceto pela arreflexia, que é algo que é essencial para o critério diagnóstico. Mais tarde, né, Guillain-Barré e Stroll descreveram 2 quadros, 2 pacientes, 2 soldados franceses que contraíram a doença durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, como eles fizeram uma descrição mais apurada que Landry, eles ficaram como o nome da doença, né? Só que ficaria muito grande chamar de Guillain-Barré e Stroll, então decidiram apenas Guillain-Barré e ficou o nome consagrado desde então. Vamos para o próximo. Bom, eu até me perguntava muito como é que é o nome, por que é o nome dessa doença, né? Porque é um nome bem comum, né? Mas é um epítome aos... É uma homenagem às primeiras pessoas, os primeiros médicos que descreveram essa doença, né? Jean-Baptiste Octave Landry, né? Que foi o primeiro que fez tudo, né? Foi a primeira descrição. Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Stroll, né? São franceses, né? Sim, sim. Pode interromper, pode trocar ideia aí que a gente vai conversando, hein? Sim, sim. Aí eu já passei aqui para epidemiologia. Exato. Na epidemiologia, o que a gente pode falar? É uma doença que pode acontecer em qualquer idade, né? Porém, ela é mais frequente acima dos 40 anos, tá? Tem uma forma esporádica, ou seja, ela não vai escolher se é homem ou mulher, se vai ter época do ano que vai acontecer, né? Ela tem uma distribuição ao longo dos meses, né, uniforme, né, exceto no verão, que é mostrado que tem uma maior frequência na China, tá? Entre homens e mulheres tem a mesma prevalência, tá? E chega a ter 1 a 2 casos por 100 mil habitantes, né? É uma frequência bem baixa, né? Mas ela é bem significativa, o quadro clínico dessa doença. 2/3 dos quadros, eles apresentam Para o próximo, esqueci de falar. 2/3 dos pacientes, eles têm antecedentes de doença infecciosa aguda, né?
geralmente do tipo viral, ou um quadro infeccioso respiratório ou gastrointestinal. Alguns vírus importantes que acometem o paciente pode dar a doença de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, o HIV, a citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, varicela zoster e hepatite. Infecções pelo micoplasma pneumoniae também, e quadros pós-vacinais, tá? Um exemplo foi a vacina de a influenza H1N1 em 1976, que houve um aumento da frequência da proporção, da incidência do Guillain-Barré. Para você ter uma ideia, não foi pandemia, era uma epidemia do H1N1 em 76, a frequência era de 1,1 a cada 100 mil. Em 2009, teve a outra epidemia, né? E nesse quadro houve uma frequência que foi bem menor, né? Era 1,6 a cada 1 milhão, né? Semelhante a qualquer outra vacinação, né? Então, a questão pós-vacinal, então, fica meio em cima do muro se isso está relacionado. Outro caso bastante importante são as diarreias por Campylobacter jejuni, né? Que acomete cerca de 25 a 50% dos casos de síndrome de Guillain-Barré. Zika e chikungunya também acontecem, então, são dois vírus aí que são emergentes, que estão aparecendo agora no momento, tá? E agora está na pandemia do Covid-19, né? E tem alguns quadros que foram demonstrados aí, que até no New England, agora em junho, né? 5 quadros que foram de Guillain-Barré, que tem a suposição que seja por causa do Covid-19. O tempo vai dizer aí se esse vírus aí ele tem algum tipo de interferência na síndrome de Guillain-Barré. Bom, vamos para o próximo lá? O quadro clínico. A evolução da doença é ao longo dos dias, né? Ele tem uma dormência, ele pode ter no início uma dormência dos membros inferiores, geralmente simétrica. A quadriplegia pode evoluir ao longo dos dias. 50% dos casos tem um pico da fraqueza nas primeiras 2 semanas, 80% em 3 semanas, 90% em 4 semanas. Se essa fraqueza ficar mais prolongada acima de 4 semanas, a gente pode mudar de classificação. Não é mais um quadro agudo, vai virar um quadro crônico, né? É a CIDP, né? A dor neuropática ela pode ser bastante frequente, principalmente na região lombar e coxas, né? Muitos pacientes, antes de procurar um neurologista, então procuram um ortopedista, achando que estão com uma dor lombar. E na maioria dos casos, a fraqueza ela tem uma preponderância da fraqueza distal da proximal, né? A sensibilidade ela pode estar normal ou ter uma leve alteração na palestesia, que é a vibração, ou até na propriocepção. Vamos para o próximo. A reflexia é a regra, ou pelo menos a hiporreflexia. Ou seja, vai ter uma diminuição dos reflexos, né? Isso a gente consegue determinar que isso é mais um quadro de periférico, né? Não é um quadro central, né? Você tem que lembrar que quadro central, eles têm uma hiperreflexia, um aumento dos reflexos, tá? Por ser um quadro periférico, né, que pegam os nervos, né, que saem da coluna, é um quadro de hiporreflexia. Isso é um dos mais importantes do quadro clínico do paciente com Guillain-Barré. Os nervos cranianos podem ser acometidos, né, 20%, né, pode levar a um quadro de oftalmoplegia. 2/3 ele pode levar a uma falência respiratória, né, principalmente no nervo frênico, levando o paciente a uma internação mais prolongada, ficando em UTI, necessitando de intubação, ventilação mecânica e posteriormente até uma traqueostomia.
Desautonomia é uma alteração do quadro clínico bastante comum e chega a ser até um temor no pessoal que trabalha em UTI, né? Porque o paciente começa a ter taquicardia, bradicardia, oscilante, tudo em questão de minutos, tá? Com 150 de frequência, vai para 40. Hipertensão, hipotensão, que são bastante difíceis de ser manejado também na UTI, né? O paciente ele tem uma labilidade da pressão assim absurda. Hipomobilidade gástrica, pode ter uma gastroparesia, pode ter náuseas, vômitos e uma retenção urinária. Tá? Esse quadro desautonômico também é um quadro bastante preocupante em pacientes que necessitam de UTI. Claro, que a gente já tinha falado previamente, tem uma infecção, né? Uma infecção que pode ter demorado pelo menos uns 10 dias antes, que pode levar a isso. Vamos para o próximo. Nesse quadro aqui, ele mostra o curso da doença do síndrome de Guillain-Barré, tá? Aqui a gente, na primeira parte vermelha, a gente consegue observar que é o quadro infeccioso, né, acontecido há alguns dias. Logo em seguida, na parte azul, vocês estão vendo que há um aumento da produção desses autoanticorpos, tá? Que eles vão atacar mais para frente a bainha de melina, que eu vou explicar para vocês, tá? E na parte verde, para vocês conseguirem ver, vocês estão vendo aí, é o quadro clínico do paciente. Começa devagarzinho, vai piorando em gravidade, chegando a um platô. Esse platô geralmente acontece a partir da segunda semana e dura até a sexta semana de evolução do paciente, tá? Eles vão ficar 4 semanas nesse platô e depois tende a acontecer uma melhora, né? Evoluindo para a fase de recuperação e depois de sequela. Vamos para o próximo? Nesse slide aqui é bem interessante, ele fala bastante da imunopatologia, da fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré. Aqui a gente está vendo a medula, tá? O neurônio saindo da medula e chegando aqui na placa motora para dar o potencial de ação com o nervo, com o músculo, desculpa. Nós observamos aqui, nesse primeiro diapositivo aí, mostrando que tem os autoanticorpos que estão atacando a bainha de melina, né? Nesse primeiro aqui. E essa alteração de autoanticorpos atacando a bainha de melina está relacionado a uma das variantes da síndrome de Guillain-Barré, que é a polineuropatia desmelinizante inflamatória aguda, que é a IDP. Tá? Na segundo slide, a gente consegue ver, no segundo desenho, né, a gente mostra a neuropatia motor axonal aguda, né, que mostra que os autoanticorpos eles começam a atacar não a bainha de melina em si, e sim, mas os nódulos de Ranvier que existem ali no nervo, e chegando até a destruir a placa motora ali, e o nervo está até desacoplado dessa placa motora aqui. Nesse quadro a gente tem essa neuropatia motora axonal aguda e a neuropatia motora sensitiva axonal aguda, a AMAN e a ANSA. Um próximo. Nesse outro slide aqui do New England, um artigo aí de 2012, ele mostra aqui, na figura A, né, que é a mais superiores aí, a gente vê os autoanticorpos chegando nos antígenos na bainha de melina, tá? Formando ali, logo em seguida, o complexo de ativação, levando a uma injúria neuronal do nervo, né? E logo em seguida a chegada de macrófagos, né? Destruindo aquele axônio e acabando com essa bainha de melina, tá? Esse aqui, primeiro slide, o A, né?
ele está relacionado à síndrome de Guillain-Barré, IDP, aquela primeira que eu falei ali do lado. Na B, a gente está vendo os autoanticorpos atacando ali os nódulos de Ranvier, né? Tem esses dois autoanticorpos, o GM1, GD1A, né? Eles atacam ali a região ali do citoesqueleto, nessa primeira, aqui embaixo, nesses quadradinhos, ele ataca também os canais de sódio, os canais de cálcio e os canais de potássio ali do nervo, que estão acoplados aí na placa motora, e acaba levando a desacoplamento dessa placa motora, que a gente consegue ver isso no quadradinho aí do lado. Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente só tá um slide para citar os tipos de variantes do síndrome de Guillain-Barré, que é a neuropatia motor axonal, que é a MAN, a ANSA, a síndrome de Miller-Fisher, que tem outras características que a gente vai falar mais para frente, a forma paraplégica do Guillain-Barré e a apresentação faríngeo-cérvico-braquial. A neuropatia motora, na próxima agora, por favor. A AMAN, que é a neuropatia motora axonal aguda, ela é mais comum em crianças durante o verão, ela é mais comum no nordeste da China, é puramente motora, com algumas alterações sensitivas. No eletroneurografia, o paciente pode apresentar redução da amplitude dos compostos, dos potenciais compostos de ação muscular, que é o CMAP, alterações nas latências e na velocidade, e as latências e as velocidades de condições, elas estarão normais nesse paciente, tá? Ele só vai ter alteração na amplitude da ação muscular, dos compostos de ação muscular. E os estudos sensoriais são normais, ou seja, é um quadro basicamente motor, né? Axonal motor. O ANSAN é o próximo slide, por favor. Ele é similar à MAN, exceto pelo envolvimento sensitivo, tá? Essa parte sensitiva também é importante nesse quadro. Acomete pessoas mais velhas, né? E a eletromiografia demonstra que as fibras sensoriais, os nervos do estudo, estão mais acometidos nesse quadro, tá? E ele tem uma distribuição geográfica mais ampla. E tem um curso mais protraído, né? Ou seja, ele vai ter uma piora na evolução do quadro de um paciente como esse, tá? Vamos para o próximo. A síndrome de Miller-Fisher. Essa síndrome de Miller-Fisher... Volta um, por favor. Acho que você foi além. Aí. A síndrome de Miller-Fisher é uma variante bem importante, bem famosa da síndrome de Guillain-Barré, né? Ela pode ter um quadro agudo ou subagudo. Ele é composto pela tríade, né, de oftalmoplegia, ou paresia, arreflexia e ataxia. Tá? Essa tríade aqui, eu vou falar para vocês prestarem bastante atenção. Chega a ser até questão de prova, hein? Qual que é a tríade? Isso cai no vestibular, cai na residência médica. Tá? Se vocês decorar isso aqui, isso é questão fácil de guardar. Ele tem um quadro que tem um envolvimento do tronco, tá? É uma fraqueza braquial ou faríngea, tá? Outra questão é a cefalite de Bickerstaff, né? Que aqui vocês estão vendo que já está tendo uma variante, né? Porque eu não sei se vocês lembram no começo da aula, eu falei que o quadro é periférico, tá? Aqui a gente está tendo um quadro já com um acometimento também do sistema nervoso central, tá? Mostrando aqui, principalmente a encefalite de Bickerstaff, né? Que tem os mesmos quadros do Miller-Fisher, né? Que é oftalmoparesia, arreflexia e ataxia, associado a uma encefalopatia e a disfunção córtico-espinal, tá? Graças a Deus, esse aqui tem uma evolução um pouquinho mais favorável, tá?
em 1 a 2 meses, e com tratamento adequado, tá? E sem tratamento, mais ou menos 6 meses, a pessoa tem uma melhora do quadro clínico, tá? Vamos para o próximo? Esse desenho aqui é bem elucidativo, aí não sei se vocês vão conseguir ver direito aí. Que mostra todas as variantes da síndrome de Guillain-Barré. O primeiro homenzinho aqui é a síndrome clássica do doença Guillain-Barré, que é a questão sensório-motora. Do lado a gente tem aquela AMAN, que é apenas a parte motora. No terceiro homenzinho aqui é a parte paraparética. A parte do meio aqui é a questão, o acometimento faríngeo cérvico braquial, tá? Aqui no quarto homenzinho aqui, ele tem tá mostrando um quadro de paralisia facial bilateral associado com uma paraparesia. Parestesia, tanto nos braços quanto nas pernas. No quinto homenzinho aqui, a gente tem a alteração que ela é puramente sensorial, tá? Aí agora, nos últimos dois aqui, a gente tem a parte do Miller-Fisher, tá? Que é aquela alteração da oftalmoplegia, da ataxia e da arreflexia. E no último, a gente tem a encefalite de Bickerstaff, tá? Que associado a isso tem acometimento do sistema nervoso, né? Encefalite a gente já pensa em quê? Em redução do nível de consciência. O paciente vai estar um quadro mais comatoso, né? Uma sonolência, evoluindo até para coma. Em relação aos exames laboratoriais, vamos para o próximo. Então, os exames laboratoriais, eles vão dar muita informação para a gente, tá? A gente tem que lembrar que o quadro clínico, ele é bem clássico, ele tem um quadro clínico evolutivo, tá? A questão do reflexo, ele é essencial para a gente diagnosticar, tá? Um paciente que chegou para você com um quadro de fraqueza, alteração de sensibilidade, já tem um quadro aí de uns 2 semanas e está piorando gradativamente, e você bate o martelo, você observa que não tem reflexo, a chance de ser doença de síndrome de Guillain-Barré é bem alta. E a gente pode lançar a mão aí do exame do líquor, né? O líquor a gente consegue observar que vai acontecer o que é o clássico chamado vai ter a dissociação proteíno-citológica. O que é isso? Vai ter poucas células e um aumento importante, expressivo da proteína, tá? Geralmente até 5%, até 5 leucócitos o paciente vai apresentar, e pode ter um aumento de proteína bastante importante. 100, 150, até 500 pode chegar de proteína. Vamos para o próximo? Inclusive, doutor Luiz, quando eu estava no estágio da Liga, aqui no Socorrão, aí o doutor André, ele estava me contando que o diagnóstico inicial, o primeiro lá dos neurologistas que descobriram foram através do exame do líquor, que deu a possibilidade para ele poder, deve ser uma síndrome que talvez esteja relacionada, né? Ele deu uma explicaçõezinha. Para observar que a parte do líquor ele é essencial, né? E no começo do evento aí, da síndrome, o líquor pode estar normal, viu, Jordão? Sim. Então, você está com o quadro clínico aí, você pediu o líquor, está normal, daqui a 5 dias você repete esse líquor, vai estar alterado. Certo. Tá? Tem que ver também que se o paciente tiver alteração das células, vai ter uma pleocitose, né, que é aumento das células brancas do líquor. Você tem que pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Um processo infeccioso, uma meningite, um HIV, citomegalovírus, carcinomatose meningia ou até uma linfocitose meningia, tá? Então tem que ficar sempre de olho nos diagnósticos diferenciais.
Vamos para o próximo. Ah, não, esse mesmo, desculpa. Outro exame que a gente pode lançar mão é a eletroneurobiografia. Ela não é um exame essencial, tá? Mas ele pode apoiar a gente no diagnóstico e ajudar na diferenciação dos vários tipos de síndrome Guillain-Barré, tá? Que nem a Guillain-Barré, a Ansan, aquela faríngeo, todos os tipos vão te ajudar com os exames da eletroneurobiografia. Ela não é essencial, né? Mas nos primeiros dias a eletroneurobiografia pode estar até normal ou mostrar algumas mudanças sutis na desmilinização, na onda F ou nos reflexos H, tá? E a evolução consegue mostrar que pode acontecer uma lentidão na condução dos potenciais elétricos, bloqueio na condução, dispersão temporal e aumento da latência das ondas F. Vamos para o próximo? Bom, desculpa esse slide aí que a gente tentou fazer aí para conseguir, eu não sabia que ia ficar tão escuro. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, né? Que são os critérios diagnósticos do Guillain-Barré, né? Basicamente é um apanhado de tudo que a gente falou até agora, tá? A gente pode falar que o Guillain-Barré é uma fraqueza das pernas de maneira progressiva, tá? Algumas vezes ele só começa pelas pernas, a arreflexia, né? Ou uma diminuição dos reflexos tendíneos, tá? Junto com a fraqueza dos membros, tá? Alguns sintomas importantes que a gente pode ver questão é a simetria, né? Geralmente ele tem uma assimetria, tem um acometimento simétrico dos dois lados do corpo, tá? Sintomas leves, sensórios pode acontecer ou pode estar até normal, né? O envolvimento do crânio pode acontecer, dos nervos cranianos, as disfunções autonômicas e a dor são acometimentos comuns no quadro do Guillain-Barré, tá? Falando de novo aqui um pouco nesse tabela aqui, fala dos quadros que podem levar a gente a ficar questionando, né, o que pode, um quadro que possa mimetizar a doença de Guillain-Barré, tá? Ficar esperto, principalmente nas alterações do líquor, né? Se você chegar um paciente com um quadro semelhante à doença de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, só que ele chega com uma celularidade acima de 50 células. Tem que ficar esperto com isso aí, que já pode levar a outro diagnóstico, né? Uma provável meningite, e fazer uma investigação mais profunda, né? Alterações pulmonares no início, né, do quadro, né, nos primeiros dias do quadro, já levar a pensar em outras alterações. Febre no início, alterações de disfunção da bexiga, né? Um quadro marcamente assimétrico, tá? Com acometimento de metade de um corpo, né? E se ele tiver uma fraqueza com uma evolução mais lenta, sem envolvimento respiratório, né? Se tiver uma evolução mais do que aquele período que a gente mostrou naquele gráfico, pensar até num quadro aí crônico que possa estar se instalando, né? E observar bastante isso, né? Lembrar que o exame de eletroneurobiografia ele não é essencial, mas ele pode te ajudar bastante, né? Lembrar que nos primeiros dias esse exame vai estar normal, tá? E por isso a gente espera um pouco mais, espera o paciente já ter uma evolução para fazer um exame desse. Lembrando que ele não é essencial. Pode ir para o próximo, por favor? Nos quadros de doença de diagnósticos diferenciais da doença do síndrome de Guillain-Barré, a gente pode observar que tem outros quadros que acometem o sistema nervoso central, como encefalites, ADEM, né, que é a encefalomielite aguda disseminada, mielite transversa ou compressão da medula,
em quadros traumáticos ou até tumores, né? Ou alterações leptomeningeas. Outras doenças, né, que possam mimetizar o quadro de neurônio motor, como poliomielite, a mielite do vírus do West Nile, né, que é raríssima aqui no nosso país, esclerose lateral amiotrófica e a atrofia muscular espinhal progressiva. Vamos para o próximo? Isso. Nesse quadro aqui, a gente é uma tabelinha para a gente tentar determinar o grau de incapacidade, né, de lesão da síndrome de Guillain-Barré. Vai de 0 a 100 e a gente observa que o 0 é a pessoa sem sintomas, tá? A pessoa que está saudável. A pessoa começa a ter um sintoma mínimo, ele é capaz ainda de correr, mas a partir da 2 a pessoa começa a ter uma dificuldade de andar mais que 10 metros sem ajuda. Mas ele consegue andar mais de 10 metros sem mais de ajuda, mas não consegue correr. E a 3 ela é incapaz de andar 10 metros em lugar aberto. No 4 a pessoa já está restrita à cama ou à cadeira de roda. E a 5 é um paciente que já está precisando de ventilação assistida. E no 6 é o paciente que já está evoluindo para a morte, tá? Então, essa classificação ajuda a gente bastante na questão como a gente vai começar a tratar. Geralmente, no quadro 1 e 2, a gente só observa, não vai fazer o tratamento, mas nos demais, que geralmente é o que acontece, é o paciente que chega e te procura no pronto-socorro ou no quadro emergencial, que vai necessitar desse contato direitinho. Vamos para o próximo? Aí, Tá bom? Sim. eram isso. Eram esses aqui. Aí Pode falar. Eu queria só declarar que essa live, né, ela é intuito como uma aula e ela não tem conflito de interesses, certo? E também que ela não tem serventia como se fosse uma consulta. Se você conhece algum paciente de síndrome de Guillain-Barré ou indicativos de paciente que tenha a síndrome de Guillain-Barré, você tem que procurar um médico, de preferência um médico especialista. O próprio Dr. Luiz Felipe, ele faz atendimento via telemedicina, você pode estar entrando em contato com ele para poder marcar uma consulta, só lembrando que aqui a gente não tem a intuição, a intenção de fazer uma consulta, que o intuito é acadêmico, porque nós somos uma liga acadêmica de neurociências integradas, que envolve a neurologia. Nós tivemos uma aula, né, sobre a síndrome de Guillain-Barré, e no Instagram eu coloquei uma caixinha, né, ao decorrer da semana. Aí nós tivemos algumas perguntas e também eu tenho algumas dúvidas, e aí eu quero agora começar uma conversa com o Dr. Luiz sobre essas perguntas que nós tivemos e as minhas dúvidas também. Deixa eu só falar uma coisa. Sim, as dúvidas estão relacionadas ao tratamento, porque eu queria falar um pouquinho só do tratamento. Não, fica à vontade, pode falar então. O tratamento, viu, Jordão, ele é baseado principalmente em 2 tipos de procedimento. Um é a imunoglobulina humana, tá? Que é possível administrar na dose de 0,4 grama por quilo por dia, tá? Por 5 dias, tá? A gente vai fazer encher o nosso organismo de imunoglobulina e vai confundir nosso sistema imune, que vai parar de atacar a nossa bainha de Belina, tá? O outro procedimento é a plasmaférese, tá? A plasmaférese faz uma filtragem desses autoanticorpos que estão atacando a bainha de Belina e ao longo do tempo tende a melhorar isso, tá? Só que nesse quadro, viu, Jordão, a gente tem que escolher ou um ou outro,
tá? A gente pede para fazer, geralmente é mais fácil, né? Apesar do custo alto, os dois procedimentos são um custo bastante alto, a gente tem vezes tem mais possibilidade de você fazer a imunoglobulina do que a plasmaférese, tá? Não tem muita razão de você pegar, fazer a plasmaférese depois da imunoglobulina, porque como eu disse, a plasmaférese vai fazer uma lavagem, né? Vai uma retirada desses autoanticorpos, tá? E acho que a maioria das pessoas, dos neurologistas, lança a mão inicialmente com um quadro realmente com imunoglobulina humana. Só essa partezinha aí, você pode ir atrás das perguntinhas aí que o pessoal deixou para você. Bem, é uma curiosidade, né, que a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome, né? E muitas Sim, pessoas têm essa confusão, não é uma doença. Então, eu queria lhe perguntar o que é uma doença e o que é uma síndrome? Por que que tem essa diferença na medicina? a síndrome, na verdade, ela é um conjunto de sintomas, tá? Que nem a gente falou lá embaixo, que é a fraqueza, a reflexia, sinais e sintomas, na verdade, que é a síndrome, né? A doença já está bem determinada, né? A doença, ela, como a gente falou, a síndrome ela pode ter outras variantes, né? A doença não, ela já está bem determinada o que vai ser essa doença. A síndrome, ela é algo que é bem mais amplo em relação ao quadro clínico, tá? O quadro clínico, você pode ver quantas variantes você pode ter da Guillain-Barré que a gente citou lá, tá? No final das contas, a fisiopatologia ela tem um quadro bem semelhante e o tratamento, no final das contas, é a mesma coisa. A gente não vai mudar nada. Que nem eu falei para você do Miller-Fisher, falei da encefalite de Bickerstaff. É a mesma coisa que se tratar a doença, a síndrome de Guillain-Barré básica mesmo, entendeu? Não vai mudar nada. Mas síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, toda aquela faixinha lá que eu coloquei, aqueles homenzinhos, aquilo lá você pode falar que é a síndrome de Guillain-Barré em geral, tá? O resto que a gente faz são pequenos detalhes para tentar determinar, diferenciar. A Guillain-Barré é uma síndrome muito séria. Apesar de ela não ter uma intensidade muito grande, de acordo com o Ministério da Saúde, né, de uma a É, quatro pessoas a cada 100 mil habitantes vai ter ou tem essa doença, essa síndrome de Guillain-Barré. E também é uma coisa que ressalta muito a importância de a gente entender e fazer o tratamento é porque de 5 a 15 pessoas que contém que chegam até a síndrome de Guillain-Barré chegam infelizmente ao óbito, né? Então a sim. gente precisa entender É. bastante essa sintomologia. Então, em virtude disso, eu lhe pergunto assim, de uma forma rápida, quais são os sintomas essenciais para poder suspeitar da síndrome de Guillain-Barré e como é que é a evolução do quadro, porque também parece que ela vai até o 6 a 8 semanas, né? Isso. E como é que se dá É. essa evolução nessa até a oitava semana? A pessoa pode ter, viu, Jordão? Ele começa a ter, na verdade, umas alterações sensitivas na perna, uma coisa que a pessoa não dá muita atenção, ela evolui depois por uma fraqueza, e essa fraqueza tende a piorar até as primeiras 2 semanas, né? E quando chega nessa fraqueza, as 2 semanas, ele procura o pronto-socorro, tá? É assim que ele não consegue nem andar para ir no banheiro, assim, ele percebe que tem alguma coisa errada e procura o seu pronto-socorro. Aí evolui mais 4 semanas, né, com um platô ficando estável naquele platô por 4 semanas, e depois tende a ter uma melhora, uma queda. Essa queda é a fase de recuperação, depois a parte de sequela. Grande importância é o seguinte: por que que então a gente deixa a evolução da doença, né? Por que não? Porque ela pode ter desautonomia. E a desautonomia pode levar à morte. Que nem eu citei para você aí, a desautonomia que pode ter hipertensão, hipotensão, pode ter bradicardia, taquicardia. E isso não tem muito, principalmente a frequência cardíaca, tem pouca resposta pelas atitudes que o pessoal da UTI consegue
lançar a mão para controlar essas frequências. Por isso que a gente tem que tentar o mais rápido possível a administração do tratamento, principalmente a imunoglobulina, para ajudar não deixar evoluir tão rápido, demorar tanto tempo para melhorar isso. Tá? Isso é uma coisa que a gente tenta diminuir a chance de sequela e melhorar a evolução do paciente. Tá? Aquele gráfico que a gente mostra, que eu te mostrei da curva, aquilo é Sim. bem característico. Isso aí é clássico de prova também, hein? Certo. O Paulo Afonso, ele pergunta se tem alguma fator genético para a pessoa ter a síndrome de Guillain-Barré. E também o Rafael, ele está perguntando a relação com doenças como Zika, dengue, chikungunhas. E aí eu pergunto se se a vacina ela ajuda a prevenir a síndrome de Guillain-Barré. É muita pergunta aí. Vamos pela primeira lá, que é a parte genética. Tá? Essa parte genética não está relacionada. Se o pessoal prestou bem atenção aí no começo, é um quadro geralmente pós-infeccioso. Por quê? É uma relação autoimune, né? Aqui nem uma pessoa tem um quadro diarreico, como o Campylobacter jejuni, aí o nosso organismo vai atacar aquela bactéria do Campylobacter e vai produzir anticorpos. Só que a produção dos anticorpos para essa determinada bactéria, ele tem uma mimetização com os neurônios, a bainha de mielina dos nervos. Então, essa mesma bactéria que está atacando, esse mesmo anticorpo que está atacando essa bactéria, vai atacar o nosso sistema neurológico, periférico, né? Sistema nervoso periférico, e vai acabar atacando a bainha de mielina. Qual que são as outras aí que você perguntou? Com relação a dengue, chikungunhas. Então, tal qual também o Covid-19, hoje em dia, né? Eles podem ter de reação cruzada. Nosso organismo vai produzir autoanticorpos e na hora de produzir esses autoanticorpos pode dar uma confusão, entre aspas, do nosso sistema nervoso, do nosso sistema imunológico, e esse sistema imunológico produzir anticorpos que começam a atacar essa bainha de mielina. Já tem casos descritos para Zika, para dengue, para chikungunya, e agora, né, que nem a gente viu no New England, né, nos últimos meses aí, levando a possibilidade de estar relacionado com o Covid-19, né? Isso aí é uma coisa aí que o pessoal tem que ficar bastante esperto, quem está no pronto-socorro. Certo. Tá? E lembrar que não é uma doença infecciosa, hein, Jordão? Não é uma doença infecciosa, ela é uma consequência de uma doença infecciosa. Sim. E a vacinação para algumas doenças pode ajudar a prevenir? Então, a vacinação, vocês lembram daquele slide que tem lá no começo, falando que alguns quadros vacinais podem levar também ao aumento da incidência do Guillain-Barré. Porque o que é a vacinação? Você vai vacinar e você vai estimular o seu sistema imune a produzir anticorpos, certo? Só que, de repente, você está produzindo um anticorpo que ele tem uma semelhança ao sistema nervoso periférico e pode atacar, entendeu? Entendi. Apesar disso, é muito, muito raro. Né? Você viu a incidência lá 1,6 para 1 milhão de habitantes. Né? Isso aí não impede que você tome sua vacina, entendeu? A chance é muito rara, né, de você ter isso. Inclusive, outra pergunta da Regina é com relação à reincidência. Se a pessoa já teve uma dengue, aí ele reincidia na dengue, pode favorecer daí ter uma resposta? Você pode ter quantas vezes pode ser várias vezes, né? O Guillain-Barré.
Pode ter por diversas razões, né? Teve uma infecção, teve. Aí teve uma outra, teve também, tá? Sim. Pode Tá. acontecer, sim. A Ana Paula Martins pergunta sobre a influenza, se a influenza também pode. Não tem relato. É relato, mas é aquele o quadro inicial mesmo, né? A síndrome de Guillain-Barré clássica, que vem geralmente depois de um quadro infeccioso do sistema nasal, né? As vias aéreas superiores, ou um quadro infeccioso gastrointestinal, né? Principalmente o Campylobacter, né? Certo. A Fátima pergunta até uma coisa que o senhor citou. Por que a síndrome de Guillain-Barré sempre ataca o sistema respiratório? Por causa da questão ali que a gente falei do nervo frênico na aula lá, né? Sim, Ele, ele vai atacar, além de tudo, tem a questão autoimune, né? Autoimune não, desculpa, desautonômica, né? Vai dar alteração da frequência respiratória, né? Porque o autoanticorpo não escolhe qual nervo periférico que ele vai atacar todos, né? E geralmente tem esse padrão ascendente. Começa nos pés, vai subindo para as pernas, chega aqui no nervo frênico também e chega a parar de respirar, necessitando de intubação, ventilação mecânica e até no futuro até uma traqueostomia. mas, doutor Luiz, nem sempre tem problema respiratório, né? Não, 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 não. Você viu que tem aquela graduação, né? Sim, Do 0 a 6. Por isso que a gente precisa, na verdade, atacar o mais rápido possível com a imunoglobulina ou uma plasmaférese, tá? Isso é importante fazer o tratamento. Lembrar que corticoide não pode ser utilizado no tratamento da síndrome de Guillain-Barré. certo. Doutor Luiz, e até a Vera Polucci. A Vera pergunta com relação se a fisioterapia ajuda pacientes com síndrome de Guillain-Barré. Aí eu também queria lhe perguntar sobre academia, se ajuda, pilates, natação, atividade física. Certo. Isso, a fisioterapia ela vai ter um fator bastante importante na reabilitação do paciente, tá? O paciente, quando chegar naquela fase que a gente mostrou no gráfico, que é a fase de recuperação, eles vão ajudar a questão até respiratória, né? A questão, de repente, até para a questão do desmame ventilatório, a questão da fortalecimento da musculatura, porque o paciente ele vai ter muito tempo, vai ficar muito tempo acamado, né? Pode evoluir algum quadro de, de atrofia muscular, né? Questão de melhora da coordenação motora, melhora da propriocepção, né? Na questão da marcha, né? Ou seja, a fisioterapia ela é essencial. As pessoas que estiverem assistindo, se tiver alguma pergunta, é só escrever aí que eu vou ler agora. A Andrea está perguntando se alguém que já teve, já está recuperado 100%, se ela precisa voltar a frequentar um neuro para poder ver se tem alguma coisa. Não, geralmente não. Uma vez curada, está curada, tá? Mas lembrar que isso vai evoluir, pode evoluir para um quadro crônico, né? Que lembra que eu falei que se não chegar a tratar direitinho, pode evoluir para mais de 3 meses e evoluir para um quadro crônico e ficar até com uma lesão aí motora permanente, né? Por isso que ele Certo, não pode demorar para procurar uma ajuda. perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? É só escrever. Existe a transmissão. Não, fizeram uma pergunta, mas só que já foi respondida. Bem, eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer o doutor
Luiz Felipe, por essa palestra, por essa aula, por ter participado aqui da live. Foi muito satisfatório, eu gostei bastante. Muito obrigado. Obrigado a Em nome da vocês. Liga também, eu queria agradecer pela Liga, por mim. Para todo mundo rever depois um pouco, principalmente a parte da aula inicial, com mais calma, porque a gente vai abordar algumas questões sobre essa doença no nosso seletivo. Vai ser um seletivo muito tranquilo. Infelizmente, a prova a gente não vai poder fazer, né, presencial, vai ser tudo pela plataforma do Selma. E vai ser uma prova bem tranquila, a gente vai estar só avaliando algumas questões bem básicas e depois a gente vai ter a entrevista. E na liga a gente vai ter estágios, a gente tem aulas, algumas são aulas fechadas, outras são aulas abertas. A gente está sempre presente em todos os congressos que são aqui de São Luís. Sempre estamos tentando apresentar trabalhos acadêmicos, a gente tem vários professores médicos que nos orientam, né? É muito bom porque eles sempre ajudam. O próprio Dr. Luiz Felipe já me orientou em trabalhos acadêmicos para congressos. A gente também tem vários projetos no futuro, então vocês vão gostar bastante da Liga. A Liga é bastante ativa e fica o convite para todo mundo participar. Volto a agradecer mais uma vez o Dr. Luiz Felipe por essa aula, foi muito boa, muito obrigado. E eu quero abrir para considerações finais, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer o convite aí, Jordão. Eu acho que o pessoal que se interessou aí para ser ligante aí com você, né? Aí na Lani, eles têm que aproveitar bastante as ligas, né? Porque, principalmente nesse quadro agora de pandemia, que é o momento que a pessoa ela consegue conhecer um pouco mais sobre as especialidades médicas, né? Eu já fui de liga, já fui da Liga de Neurologia lá da Universidade de Taubaté, muitos e muitos e muitos anos atrás, e foi nesse momento ali que eu despertei o meu interesse pela neurologia. Eu acho que a liga é bem importante para as pessoas conseguirem olhar para fora da caixinha e conseguir ter uma visão mais abrangente da neurologia, né? E essas aulas que vocês fazem são muito interessantes, são muito boas, porque você consegue abrir os horizontes dos alunos, né? Se o pessoal se interessar, isso aí vai ser muito bom para o crescimento profissional de vocês. Eu agradeço bastante seu convite e estou à disposição para as outras oportunidades aí. Se vocês precisarem de alguma coisa aí, pode entrar em contato com a gente. Certo, muito obrigado e agradecer a presença de todo mundo. Uma boa noite. Obrigado, um abraço para vocês todos aí. Até mais.